Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui estamos para mais uma prática da nossa evangelioterapia. Acho que vale a pena nós nos recordarmos por que estamos aqui. Estamos aqui porque a Casa de Zico Horta criou essa oportunidade onde nós pudéssemos juntar as nossas mentes, os nossos pensamentos e os nossos corações, para que juntos busquemos nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus aquilo que estivermos necessitando, seja para que as alegrias que nos visitam, elas sejam intensas e reconhecidas por nós, seja para que as tristezas que nos visitam, da mesma forma, sejam compreendidas e entendidas por nós. Porque nós vamos partir sempre do princípio que o que vai balizar a nossa caminhada é aquilo que está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, roguemos juntos a Jesus. Peçamos ao nosso Pai, que é amor e bondade, que mais uma vez Ele permita que os nossos amigos espirituais, que os nossos anjos protetores estejam conosco. Nós já aprendemos aqui em várias reflexões que os nossos pensamentos vão determinar as nossas companhias. Então, cabe a nós também a vigilância dos nossos pensamentos e a clareza das nossas intenções. Então, que Jesus, mais uma vez, nosso modelo e nosso guia, esteja conosco. E aí, nós então abrimos o Evangelho. Dizemos sempre que é de forma aleatória, mas nós acreditamos que o acaso não existe, né? Então, como eu acredito na companhia espiritual, eles com certeza me auxiliarão nesse momento. Estranha moral. É o capítulo 23. E aí vem uma citação de Mateus e de Lucas também. Lucas diz assim: Então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e que no século vindouro a vida eterna. Ainda continua Lucas, isso está em Lucas no capítulo 18, versículo de 28 a 30. E Lucas vai dizer ainda no capítulo 9, no versículo 61 e 62, ele vai dizer assim: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Aí Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. E aí vem um comentário de Kardec, onde ele vai nos esclarecer o seguinte: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidente, na intenção de que nós entendamos, né, que quando Jesus diz isso, que relata Lucas, ele está nos dando um caminho, está nos dando uma possibilidade de entendimento de que amar os nossos pais, amar os nossos filhos, amar os nossos companheiros, isso é importante. Eu não preciso deixar de amá-los para seguir a Deus. Não é isso, no entendimento literal, não é isso que Jesus está dizendo: abandone sua mãe e venha comigo. Mas que eu me pergunte se os pensamentos de minha mãe, se os pensamentos de meus filhos, se os pensamentos do meu companheiro não são compatíveis com os ensinamentos que o meu mestre me dá. Eu terei que fazer uma escolha. Jesus fala de uma escolha interna e não do abandono geográfico e físico. Esse não é o mais difícil de ser feito. Então, que nós possamos fazer essa reflexão nesse encontro, nos lembrando
de o que fazemos com os ensinamentos que aprendemos. Então, aqui nos nossos encontros na Evangelho Terapia, sempre temos recordado e acordado em nossos corações os ensinamentos do Mestre Jesus, que diz: ame, perdoe, não julgue. A todo instante, esses verbos são presentes nas nossas reflexões. E é isso que temos feito. Ou quando estamos diante de queridos do nosso coração, o nosso olhar já não é assim. Já fazemos, como de uma forma, dizendo aqui de uma forma popular, fazemos vistas grossas quando o mal, quando o que não é compatível com os ensinamentos do Mestre vem daqueles a quem ou por quem estabelecemos afetos e carinhos. E aí Jesus está dizendo: abandonar pai, mãe e filho, segue-me, no sentido de que o meu compromisso enquanto espírito imortal que sou, é muito maior com o meu pai, é muito maior com o meu mestre no sentido moral, do que com aqueles de quem eu descendo e aqueles a quem eu dou descendência. Então Jesus jamais me proporia abandonar minha mãe ou abandonar um filho. Ele não fala do abandono físico, ele fala da escolha que eu farei. Quando muitas vezes nós encontramos, seja nos nossos filhos ou nos nossos pais, escolhas que contrariem o caminho que Jesus nos mostra. E aí eu me acomodo e digo: mas aí é meu pai, é meu filho, então eu vou seguir esse caminho. Não, eu não vou contrariar. Ele pensa assim. Não, ele pensa assim, meu pai pensa assim, meu filho pensa assim, ou meu marido pensa assim. Eu respeito, mas também quero que seja respeitado o que penso e o que faço e como faço. E Jesus sempre nos disse que o único caminho que nós tínhamos a percorrer é o caminho do amor. Não é o caminho da violência, nem é o caminho da crítica. Então, se em algum momento aquilo que eu faço, seja na minha vida profissional, na minha vida afetiva, na minha vida, contraria as leis de Deus, ou aquela pessoa com quem eu vivo faz coisas que contrariem essa mesma lei, eu escolho. Eu não sou melhor do que essa pessoa, mas há uma discordância entre o que eu penso, sinto e faço e entre o que aquela pessoa pensa, sente e faz. Eu não posso mudar o que ela faz. Eu não tenho essa autonomia e nem quero ter esse direito, porque isso pertence a ela. Mas eu me beneficiar daquilo que ela faz é também contraditório. Então, aonde eu coloco os ensinamentos do Mestre Jesus? Aonde eu coloco a lei divina? Qual é o lugar que essa lei ocupa na minha vida? Ela ocupa quando me convém? Então, quando não me convém, eu ignoro? E aí, quando aqui Mateus vem nos lembrar que as palavras do Mestre é que nenhum de nós conseguiremos estar na casa do Pai se nós não formos seguidores convictos e confessos das leis dele. Então, se eu acredito e professo e pratico e quero aprender a lei do amor e a lei do perdão, e aí aqui eu tenho alguém muito querido que não pratica essa lei, eu sei a quem eu estou seguindo, eu não o seguirei. E aí é um seguir moral. Eu não o seguirei moralmente. Eu não omitirei o que penso, mas respeitando o que ele pensa. Na medida em que eu também vou pedir para que ele respeite o que eu penso. Então, meus irmãos, Jesus não nos convida a abrir, e o Espiritismo vem reforçar isso, a abrir discussões sobre maneiras diferentes de pensar e ver a vida. Mas se eu escolho os ensinamentos do Mestre, se eu escolho amar um Pai que é só misericórdia e perdão, cabe a mim buscar essa prática. E quando aqueles com quem eu convivo e a quem eu também amo não se irmanam comigo nessa crença, eu lamento. Mas eu não abandonarei as minhas crenças em função daqueles
a quem eu muito amo, delas discordarem. Esse é o meu entendimento, essa é a minha partilha que trouxe para vocês nesse encontro. E que possamos a cada dia desejar mais e mais conhecer essa lei de amor, essa lei que nos fortalece na caminhada terrestre. Graças a Deus.